Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O seguinte dia de a gente analisar Vasco e Corinthians pelo Brasileirão, 36ª rodada. Estou gravando isso no domingo pela manhã, ou seja, ainda não sei como foi a 35ª rodada especificamente, mas a gente vai trocar uma ideia sobre essa próxima. A gente já tem dados suficientes do Brasileirão para poder fazer isso. Seguinte, por estilo de jogo, empate técnico, 51-51. As duas equipes contra equipes parecidas em termos de jogar entre elas, acabam tendo uma chance muito próxima de pontuação, e a gente está vendo isso na tabela, né, nesse momento. Quando você coloca já pelo mando de campo, aí o Vasco sobe de overall e o Corinthians cai bastante para 47. E aí você tem um ligeiro favoritismo para o Vasco. Onde vai estar pautado esse ligeiro favoritismo? O Vasco jogando em casa e o Corinthians jogando fora. O Vasco consegue converter melhor para gol, finalizar mais vezes, consegue ditar melhor o ritmo do jogo, consegue progredir melhor em campo, recuperar essa bola, também proteger a meta, consegue defender melhor. Onde o Corinthians leva um pouco de vantagem, um critério que é importante, mas não é necessariamente o mais decisivo, que é bloqueio. Tá? Então, assim, ele consegue bloquear a ação de finalização do adversário, mas não necessariamente você tem um cenário aí que seja favorável ao Corinthians por conta desse critério. Se fosse um critério, por exemplo, conversão, finalização, talvez fosse um critério mais importante. Tá? O que isso aponta? Favoritismo para o Vasco da Gama. Tá? Vamos ao seguinte: o que muda do Vasco jogando em casa, que a gente analisou agora, que é esse laranja que está na tua tela, para o Vasco jogando contra equipes parecidas com o Corinthians? Podem ver que o gráfico não é tão diferente um do outro. Você tem a parte de baixo do gráfico, né? Então, ali onde está ritmo, progressão, recuperação, proteção, toda essa parte de baixo, você tem algo muito parecido, ou seja, o Vasco tende a ter um jeito próprio de jogar, o que vai modificar favoravelmente a jogar em seu domínio é justamente defesa, conversão e finalização. Esses critérios são mais importantes. Então, o Vasco consegue ser mais efetivo nesses cenários, que seria jogando somente contra uma equipe como o Corinthians em campo neutro, por exemplo. Tá? Já o Corinthians, o que a gente consegue ver? Em azul, você tem jogando contra equipes parecidas com o Vasco, então esse inchaço no gráfico, e percebe como diminui muito jogando fora de casa? Então, esse é o grande ponto para o Corinthians. O Corinthians acaba tendo até uma taxa de conversão parecida, né? E aí o Cássio acaba se sobressaindo mais do que sobressairia normalmente, porque acaba tendo mais demanda também para ele agir, mas você percebe como cai a finalização, cai para caramba o ritmo, a progressão. É uma equipe que vai se perdendo ao longo desse cenário. O que a gente pode entender desse confronto aqui em termos de gols, né, que a gente sempre faz essa projeção? Tende a haver pelo menos um gol do Vasco, não necessariamente tende a haver um gol do Corinthians. Tá? Então o Vasco fez 1-0, começa a consolidar a vitória, também empate, mas mais vitória. A partir do segundo, consolida de vez a vitória. Já o Corinthians fez o primeiro, aumenta a chance de empate, aumenta a própria de vitória, mas aumenta mais a de empate. Depois, ao longo do tempo, essas chances vão se invertendo, mas se sair um segundo do Corinthians, aí começa a converter de fato, começa a caminhar para uma vitória, e não necessariamente para. Então, para esse jogo, para o Vasco, fazer o primeiro gol da partida é muito importante, dá uma vantagem estratégica e também te coloca diretamente no rumo à vitória. O Corinthians vai precisar de 1 a 2 gols, pelo menos, para poder sonhar com uma vitória em São Januário. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe o vídeo com o máximo possível. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Próximo.